É isso aí, galera. Então, estamos aqui começando mais um episódio do Nicho Podcast. Espera aí, agora que tocou meu celular aqui, deixa eu botar no silencioso. Acho que dessa vez você esqueceu, né? Acho que eu vou te dar esporro dessa vez. Porra, para de fazer barulho aí, Montanha! Pois é. Foi mal, mas vamos lá então. Olá, pessoas! Eu sou o João Montanha Dória. Eu sou o Edson Chuck. Eu sou a Bruna Winter. E eu sou a Kátia Capel. E este é o Nicho. Então, estamos aqui começando mais um episódio do Nicho Podcast, nosso podcast de biologia, onde esse mês a gente tem mais uma convidada especial aqui para falar um pouco hoje sobre antozoas, sobre corais, né, Chuck? Então vamos aproveitar e chamar um time de peso aqui, só especialistas hoje, e eu, né, pra gente discutir esses corais aí. Seja bem-vindo ao Nicho, Chuck. Muito obrigado, Montanha, muito obrigado. Acho que eu já recebi tantas boas-vindas e eu já de fato me sinto bem-vindo. Mais uma vez é um prazer estar gravando um episódio com vocês, né? Dessa vez é um meta-nicho, zoeira. Só porque eu errei no último episódio, né? Não querem mais expor, mas é um prazer estar aqui com mais duas novas convidadas também, tocando esse lindo espaço. Espero poder contribuir com uma fervorosa discussão. Isso aí. E pela primeira vez no Nicho Podcast, a gente tem aqui hoje, para nos ajudar, né, Tia, a entrevistar a Kátia aqui, a gente tem a Bruna. Seja bem-vinda ao Nicho, Bruna. Obrigada, Montanha. Agradeço o convite. Eu tô aqui mais como uma espectadora, né? Como todo mundo aí é super especialista, tudo médico. Eu tô aqui como a única graduanda, então vamos aprender um pouquinho sobre esses bichos tão bonitinhos e tão safados. Pois é. Mas então, já que você já é a primeira vez, fale-nos um pouquinho, bem rapidinho, sobre você, o que você faz, onde você é e tal, pra galera te conhecer um pouquinho melhor. Bom, eu sou estudante de graduação ali da UFSC, faço o curso de Ciências Biológicas de licenciatura, mas estou trabalhando meu TCC com o Coral Sol, que vai ser também objeto desse podcast, e já fiz um monte de coisa ali pela UFSC, passei por vários laboratórios, a minha vida foi bastante diversificada, morei em vários lugares do Brasil, sou formada em Direito, advogada, hoje em dia sou afastada do ramo, porque trabalhar com gente é meio complicado, aí bicho é mais fácil, né? Ainda mais os bichos que não se mexem muito, mais tranquilo de trabalhar. Acho que é basicamente isso aí. Se sem se mexer muito, ele já se reproduz desse jeito, imagina se mexesse. Ainda bem que não anda. Pois é. E agora, então, finalmente, a nossa convidada de hoje, a nossa entrevistada de hoje, Kátia. Como é que é, Kátia? Capel. Beleza, Kátia Capel, é isso aí. Peraí. Quem foi contemporâneo de quem no mestrado da UFSC? Montanha foi contemporâneo da Kátia ou o contrário? A gente é da mesma turma. A gente é da mesma turma. Pois é, eu sabia que essa era a resposta. E até agora você não aprendeu o nome dela ainda, Montanha? Cara, Vocês só conviviam bêbado. Chuck, eu só cumprimentava ela. O único jeito que eu cumprimentava ela. Bom dia, Kátia. Só assim. Bom dia, Kátia. É verdade. Piadas internas, é isso aí. Vai ficar sem explicação, né? Claro. Mas é isso aí. Então, Kátia, nesse primeiro momento do nosso podcast aqui, a gente sempre tem essa sessão Marília Gabriela, né? Frente a frente com o Gabi, onde a gente pergunta: Kátia, explique pra nós quem é Kátia Capel. Bom, eu sou do interior de São Paulo e fui fazer biologia marinha na Unesp, em São Vicente, litoral de São Paulo. E já comecei a trabalhar com coral desde lá. Depois eu fui fazer o mestrado em Florianópolis, né? Aí na UFSC, maravilhoso. Eu também trabalhei com coral aí, mas mais voltado para ecologia. E depois eu trabalhei 1 ano de técnica no litoral de São Paulo e vim fazer o doutorado aqui na
UFRJ no Rio de Janeiro. Agora eu comecei já há uns 5 anos, mais ou menos, que eu tô trabalhando com Coral Sol. Uhum. E agora eu tô no final do doutorado, terminando em fevereiro, já acabando. Na finaleira, momentos de tensão constantes. Momentos de tensão. Isso mesmo. E sempre pendeu pra biologia, assim? Sempre pensou que, o que eu quero fazer da vida é ser bióloga, estudar os bichos, plantas, essas coisas malucas aí, e só, não quero me meter no direito aí, que nem a Bruna, mexer com gente é meio louca e tal. Não, gente é muito louca, jamais. Eu, desde pequenininha, eu sempre disse que eu queria ser cientista. Uhum. E eu nunca me vi prestando nenhuma outra faculdade ou fazendo nenhuma outra coisa que não seja relacionada à biologia. Olha isso. Eu adoro bastante. E sempre trabalhou com essa parte marinha, com invertebrado, ou foi pra outras coisas e tal, durante a graduação, ou não? Não, sempre trabalhei com a parte marinha, porque eu fiz a universidade onde eu fiz, o campus onde eu me formei, na Unesp de São Vicente, era um campus relativamente novo, o curso era relativamente novo e o campus era muito pequeno, só tinha o meu curso lá, era só o curso de Ciências Biológicas com habilitação em Biologia Marinha e Gerenciamento Costeiro. Só. Então, na verdade, a gente já não tinha muitas opções de laboratório para trabalhar, para fazer estágio. Então, na verdade, na graduação eu comecei trabalhando com coral fóssil. Mais até do que depois que eu entrei nos vivos. E no interior de São Paulo, eu imagino que o coral mais perto que você tinha era o coral da igreja, né? Com certeza. Por isso que eu já corri pra praia logo cedo. E sempre trabalhou com coral? Nunca trabalhou com algum outro bicho marinho e tal? Alguma alga e tal? Só coral? Já trabalhou comigo. Não, você tinha aqui. Não conta. Não conta? Não. Pena, né? Eu sabia que era tão irrelevante assim. Não é uma questão não, de... eu me perdi o que eu ia dizer aqui. Enfim. Que ela trabalhou sempre com coral, só com coral, você não trabalhou com outros bichos marinhos. Não, eu perdi a piada que eu ia falar sobre Titi aqui, esqueci. Ainda bem. Me perdi no meio aqui. Enfim. É isso aí. Então, vamos... Não, peraí, a Kátia não respondeu a tua pergunta, eu fiquei curioso. Foi coral fóssil e depois sempre coral? Nunca teve nenhum devaneio pelo meio do caminho? Devaneio sempre tem, mas foi só coral. Massa. Assim, eu participei de outros projetos, mas ajudando pessoas ou como estagiária por 2 semanas, mas nada além disso. Nada a longo prazo. Então, no mestrado você trabalhou com um banco de corais rolados lá em Santa Catarina. No doutorado você trabalha com ecologia, genética de coral-sol, principalmente. Na graduação foi corais fósseis? Na graduação foi corais fósseis. Eu já trabalhei com alguma coisa que não era relacionado nem com coral, nem com nada, porque eu fiz 2 graduações, né? 2 habilitações durante a minha graduação. Como eu falei, era o curso de Ciências Biológicas com habilitação em Biologia Marinha e Gerenciamento Costeiro. Então você poderia sair formado em 4 anos em algum dos cursos, ou como biólogo marinho, ou como gestor costeiro, ou você poderia em 5 anos fazer as 2. E eu fiz as 2 habilitações. E no ano que eu fiz Gerenciamento Costeiro, a minha monografia foi com morfodinâmica da desembocadura de um rio em Bertioga. Então eu já trabalhei com morfodinâmica costeira. Show de bola, show de bola. Eu percebi que esse momento foi quase tão importante na sua vida que você quase esqueceu disso, né? Mas na verdade era maravilhoso, porque o meu trabalho no verão era simplesmente ficar andando na praia com um GPS, fazendo todo o contorno do rio, 2 vezes ao dia pra pegar a maré. Então eu ia com o meu orientador, a gente chegava de madrugada, no comecinho do dia, eu fazia uma vez, a gente ficava pegando uma praia, almoçava, andava na praia a segunda vez com o GPS pra fazer o contorno do rio e ia embora. Era um ótimo trabalho. Ai. Sensacional, sensacional. Essa é a Kátia, gente. Essa é a Kátia. Não tem mais o que dizer. Tópicos bons, né? Interessantes. Com certeza. Então, depois desse momento relax na praia e tal, só curtindo, né? A gente vai pro nosso intervalinho aqui, onde a gente vai curtir os nossos recadinhos do Escaninho e nós voltamos na sequência, então, pra entrar no artigo da Kátia e começar a nossa discussão aqui sobre o coral-sol. Até mais!
É isso aí, chegando aqui para mais um escaninho do Nicho Podcast, aqui onde a gente deixa os nossos recadinhos para vocês. Lembrando sempre que se você quer falar com a gente, você pode falar tanto nas nossas redes sociais, lá em facebook.com/onichopodcast, assim como no Twitter, onde você acha a gente no @onichopodcast. Você pode comentar no nosso site também, o nichopodcast.wordpress.com, ou mandar um e-mail pra gente em nichopodcast@gmail.com. A gente quer sempre o seu feedback, a sua opinião sobre como vocês estão enxergando o nosso podcast aí, o nosso trabalho, né? Você me acha, eu pessoalmente, João Montanha Dória, no Twitter, @MontanhaDória. Meu amigo Chuck você acha no Instagram, Edson Chuck. Muitas fotos legais que ele posta lá pra gente apreciar. Você pode interagir com a gente também lá no grupo do Facebook, facebook.com/groups/onichopodcast, assim como no nosso canal lá no YouTube e na iTunes Store também. Você pode deixar sua avaliação lá pra gente, fazer um comentário. É sempre bacana para divulgar cada vez mais. O nosso feed você pode assinar e receber todos os episódios automaticamente em feeds.feedburner.com/onicho. Eu lembro para vocês que o nosso Apoia-se tá aí funcionando direito. Se quer se tornar um apoiador aqui do Nicho Podcast, você pode nos dar o seu rico dinheirinho aí e receber em troca algumas recompensas que a gente disponibiliza e que pretendemos inclusive aumentar, deixá-las mais legais ainda para atrair mais vocês ainda, deem o nosso feedback sobre as nossas categorias lá de apoio, apoia.se/onichopodcast. Você pode apoiar o nosso trabalho a partir de R$1, então é algo que não muda nada para você, mas muda muito pra gente aqui, de real em real. A gente consegue bancar toda essa estrutura que a gente precisa ter para fazer esse trabalho para vocês. É isso aí, esse é o nosso recadinho de hoje. A gente volta então agora com o nosso podcast lá com a Kátia, que tá bem bacana. Vamos descobrir um pouco mais sobre esse coral sol aí, tão bonito e tão sacana. Valeu, até mais! Voltando então agora para entrar de vez no artigo da Kátia. O artigo foi publicado esse ano agora, no outubro, né? Foi. Outubro, na PeerJ, que tem por título, a gente sempre traduz o título pro português, lógico, né? Porque a gente tá falando em português aqui. Mas é um título que, né, o Darth Vader com certeza aprovaria. A Guerra dos Clones, reprodução assexuada domina na zona de invasão de Tubastreia Anthozooscleratinea no Oceano Atlântico Sul. Traduzir certinho, Kátia? Sim. É isso aí. Então a gente sempre pega os títulos dos trabalhos para tirar alguns pontos pra gente entrar na discussão aqui, porque eles sempre vão nos dizer bastante sobre o trabalho, né? A Guerra dos Clones a gente vai entrar depois. Todo mundo sabe do Star Wars, né, e tal. O pior dos filmes é esse título aí, né? Eu tenho que dizer, Kátia, vocês escolheram o pior dos filmes pra fazer a piadinha no título do artigo, mas fazer o quê, né? Era o que encaixava, né? É o melhor dos títulos. Ah, peraí. Foi uma piada proposital com Star Wars? Realmente foi um trocadilho? Foi. Foi. Claro que foi, velho. Claro que foi. O nome do filme é Clone Wars. E o artigo começa com Clone Wars. Guerra dos Clones, cara. Pô, é o pior dos filmes, mas ficou bom no título. Mas a ideia desse título aí é do meu co-orientador. Não foi minha, não. É, porque eu sei que você não é tão nerd assim, né, pô? Não. Mas ele, pelo jeito, é, né? Ele é, demais. Nerd surfista. Nerd surfista. Ah, isso tem, cara. Isso tem. Tem o surfista prateado e tal, né? Não é porque é surfista que não pode ser nerd. Mas enfim. Então a gente começa, então, falando dos bichos, né? Quem é as espécies do gênero Tubastreia aí, né? Que a gente tá falando. No artigo você fala de 2 dessas espécies, né? Sim. E que acabam ocorrendo aqui na costa brasileira, mas que não são originárias daqui, né? Então quem é essas espécies de Tubastreia que a gente conhece como coral-sol?
Bom, o gênero Tubastreia, ele é do Pacífico, ele não é nativo do Atlântico. Ele tem 6 espécies atuais reconhecidas, e dessas 6 espécies, 3 foram introduzidas no Atlântico. Uma só tem no Golfo do México, que é a Tubastrea micranthus, e 2 se espalharam bastante ao longo da costa brasileira, que é a Tubastrea coccinea e a Tubastrea tagucensis. Então, essas 2 espécies vieram do Pacífico, provavelmente incrustadas em plataformas de petróleo na década de 80, e desde então elas se espalharam ao longo da costa inteira, desde Fortaleza até Santa Catarina. Uhum. Elas ocorrem direto, assim, constante ou não? Não, a distribuição é descontínua. Então você tem Fortaleza, o próximo local vai ser só na Bahia, e depois Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Espírito Santo também tem. Dá uns saltos, assim. Dá uns saltos. Tem manchas, então, ao longo dessa distribuição, umas manchas, assim, de que os bichos estão por ali. Exatamente, tem umas manchas de distribuição. E é interessante que os pontos de distribuição dessa espécie, em geral, praticamente todos estão associados a locais que têm terminais aquaviários. Então, locais onde chegam plataformas de petróleo, por exemplo. Uhum. São grandes portos, geralmente. Não necessariamente porto. Pode ser local de estaleiro, pode ser lugar só de prospecção de petróleo. Uhum. Isso. Só saquei. Então... Eu queria saber um pouquinho o que significa a invasão, né? Uma bioinvasão em geral, na verdade. Como que ela pode ocorrer, quais são os riscos dela. Muitas vezes a gente conversa com pessoas não ligados à ciência, eles não entendem muito bem qual o risco que uma nova espécie pode trazer. Tipo, tá vindo mais uma espécie, quando uma extinta vocês reclamam, mas tá vindo uma nova. Então, não sei se dá para explicar isso direitinho. Sim, essa discussão é bem comum, e principalmente trabalhando com uma espécie de coral, porque a gente sabe que os corais são os principais construtores dos recifes, que são zonas extremamente importantes no ambiente marinho. Então, quando a gente fala de um coral invasor, fica até confuso para algumas pessoas entenderem realmente qual o dano que uma espécie invasora pode causar. Quando ela chega num ambiente, quando uma espécie não nativa chega em um ambiente diferente e se espalha dessa forma, porque muitas espécies chegam a todo momento, mas nem todas têm a capacidade de se estabelecer, reproduzir e se dispersar ao longo desse novo ambiente. São poucas as espécies que conseguem isso. E quando elas chegam nesse estágio, que elas conseguem se estabelecer, crescer e dominar, no caso de Tubastreia, aqui no Brasil, foi que ela tem um crescimento muito rápido, tem uma maturidade reprodutiva precoce, então essas espécies têm uma habilidade muito grande de ocupar todo um espaço, todo um costão rochoso, né? No ambiente marinho, para a espécie bentônica, espaço é um fator extremamente limitante. E como a gente tendo uma espécie exótica que veio aqui e toma conta daquele costão inteiro, você diminui aquele espaço, aquele recurso para outras espécies, tanto de corais quanto esponjas, quaisquer outras espécies bentônicas que são nativas aqui da costa. Então esse é um dos problemas da invasão de Tubastreia aqui na costa brasileira. Competição direta com as nossas espécies, nossos corais nativos e endêmicos aqui, ou seja, aqueles que só tem aqui no Brasil. Uhum. E então você falou até já um pouquinho desse potencial grande de invasão que ela tem. Ela tem algum controle bioquímico e tal sobre as outras também ou não? De secretar alguma coisa para ganhar nessa competição, ou é só essa reprodução acelerada que ela consegue colonizar muito rápido e suprimir as outras por ocupação do espaço mesmo? Bom, já foi visto para outra espécie de Tubastreia, não as duas que a gente tem aqui no Brasil, já foi observado que ela tem uma capacidade de produzir compostos alelopáticos que vão impedir ou dificultar o assentamento de outras espécies próximo a ela. Isso ainda não foi visto para as espécies aqui que ocorrem no Brasil, então a gente não sabe se elas produzem esse tipo de composto para dificultar o assentamento de outras espécies, mas já foi observado competição direta quando elas estão em contato com outro coral nativo, como por exemplo o Mucismilia, que é um coral endêmico da costa brasileira. Quando em contato, a Tubastreia pode
causar necrose nesse outro coral. Então, em contato direto, isso pode acontecer. Vai chegar a matar outros corais, então, também. Sim, tem esse potencial. Olha só, isso aí eu não sabia. Legal. Ela causa necrose no tecido em contato. Para matar uma outra colônia inteira não é tão fácil, não vai ser tão fácil, mas ela danifica e machuca a outra colônia. Mas, né, Kátia, como esses bichinhos grudados do fundo não andam, né? Eles estão parados ali, é uma verdadeira briga química, né? Pra tudo que é lado, né? Sim, não é só o exatamente. bicho tentando crescer por cima do outro, mas que pra conseguir crescer ou pra conseguir não permitir que o outro chegue ali e grude em cima dele, é uma pancadaria química pra tudo que é lado, né? É, isso mesmo. Não é à toa que o lado farmacêutico, de prospecção de fármacos, da biologia, enfim, olha muito para esses organismos do fundo marinho atrás de substâncias com potencial farmacológico, né? Sim. E esse é um dos grandes pontos que faz a gente olhar com carinho, né, para essa situação, porque se extinguir os outros coral aqui, o que será que a gente pode estar perdendo, né, de potencial aí? Sim. Mas lembrando também que não só outros corais, né? Que tem alga, que tem esponja, que tem assídia, briozoário. É muito bicho, né? É muito bicho. É muito bicho. A introdução de uma espécie exótica muda, altera toda a comunidade, né? Toda a estrutura da comunidade. Pois é. Esse é um ponto legal. A gente fez um outro episódio, né, Tchek, que a gente falou do trabalho do Anderson também, que aí é com invasão de peixe, né? Do Donzelinha aqui na região de Santa Catarina também. Então fica aí mais uma dica aí pra quem quiser saber mais ainda sobre invasão biológica e tal. A gente discutiu bastante tempo também lá nesse outro episódio. A gente vai deixar linkado no post pra quem quiser ouvir aí e completar o seu conhecimento de invasão aí na nossa zona. Passando então agora, acho que essa parte de invasão e tal, o que é um invasor, acho que já ficou até razoável aí. A gente tem um outro episódio que a gente já falou mais disso também. Então vamos passar para a parte mais, como direi, mais mão na massa ou bunda na água, digamos assim, né? Que é como é que é o trabalho de campo que você fez nesse trabalho de coletar o material e tal, para chegar onde você coletou, como é que você fez, qual era a grande dificuldade de coletar esses bichos e trabalhar com eles, porque eles estão lá fixos debaixo d'água. É fácil de achar? Achar, sim, é fácil. Na verdade, depende do lugar, né? E depende da abundância dele. Porque, às vezes, você pode encontrar eles ocupando todo um costão. Então, pode ser bem fácil de achar quando ele já está dominante num lugar. Mas se ele é raro ou ainda tem poucos indivíduos, pode ser difícil. Porque ele gosta muito de ficar em lugar escuro também. Então, caverna, substratos negativos. Então, você tem que olhar com bastante cuidado se você estiver num lugar procurando um novo ponto ou num lugar ainda tá no começo, você tem que olhar com bastante cuidado para áreas mais escuras, assim, áreas sombreadas, porque ele gosta bastante. Mas, no geral, ele é bem fácil de reconhecer, é um coral extremamente bonito, tem duas variações de cores, né? Essas duas espécies aqui na costa brasileira, uma é mais avermelhada e a outra é amarela ou um pouco mais alaranjada. São bem bonitos de ver embaixo d'água. E que precaução que você precisa ter na hora de coletar esses bichos e tal pra não se machucar, se é que eles têm alguma coisa que vá atacar a gente, porque a gente sabe que quinidário tem isso, quinidócito, mas eu tava pensando, toxina. Essa toxina e tal que acaba queimando a gente, né? Eles causam isso também ou não? Não, eles não causam. É que essas células, elas podem acontecer, elas ocorrem no quinidário. Em cada quinidário tem células diferentes com funções diferentes. Então, essa estrutura, no caso da água viva, que a gente diz que queima, o coral tem uma estrutura parecida, mas a que tem nos tentáculos dos corais, ela é feita só para grudar. Então ela é feita para ele conseguir grudar, para ele conseguir pegar uma presa, e ela fica grudada nos tentáculos e é assim que ele se alimenta. Então, a dos corais caractíneos, eles não têm não tem uma toxina, não tem um nematocisto que queima. Show de bola.
Então não passa o problema que passou o Chuck com o nosso amigo Poliqueta lá, então. Maravilha. Não. Ainda bem, né? Não seria nada agradável, né? Ainda mais considerando que as pessoas removem isso com as mãos embaixo d'água. Pois é. E eu também sou uma dessas pessoas. A minha vida seria muito mais difícil. Isso. E aí, a gente tá acostumado, sei lá. A maioria da galera, talvez, que estuda biologia, que vai fazer coleta de bicho invertebrado, tá acostumado a pegar, atacar quando vê coleta, pega, põe no formol pra conservar e tal, né? É o famoso. Vocês trabalhando com extração de DNA, que esse era o objetivo, né, do trabalho, fazer a análise molecular desses bichos. Se você botar o formol ali, você caga todo o DNA e aí você não tem o que fazer, né? Como é que é o processo de preparação do material aí para fazer a análise de DNA depois da coleta, né? Bom, no nosso laboratório, a gente tem o costume de coletar as amostras e colocar numa solução que é chamada de caos, que é simplesmente uma solução salina que já começa a alisar o tecido, então facilita já o processo de extração. Uhum. Então a gente vai em campo, coleta os organismos, coloca um pedacinho de cada colônia num tubinho com essa solução salina e leva para o laboratório para poder fazer a extração de DNA. Então você já tem todo um esquema preparado já para isso específico para facilitar o processo de extração, né? Sim, porque essa solução ela começa o processo de lise celular e ela preserva a amostra ao mesmo tempo. Então, a gente viu no nosso laboratório com prática e alguns testes de que essa solução funciona melhor para preservar essas espécies e para fazer uma extração de DNA depois do que álcool. Então a gente consegue extrações melhores, mais limpas e melhores resultados com amostras que estão em caos do que amostras que estão em álcool. Ah, legal. No laboratório ali, coisa que precisa coletar para que possa usar para DNA é tacar no álcool mesmo, não tem muita treta, né? Mas bacana. Álcool funciona também. Algumas, se não, na falta de opção, se não tiver caos, a gente coloca em álcool sem problema nenhum. E se for interessante, a gente pode passar amostras do álcool depois para essa outra solução. Então, se tudo estiver um caos, aí põe no álcool mesmo que resolve, sem problema. Ou se tudo estiver um caos, bebam álcool. E aí troca as etiquetas, né? E esquece de que bicho que é aquele aí. Não bebam caos, né? Não bebam caos, por favor. É o único lugar que o caos é melhor que o resto, né? Pois é. Massa. Então esse trabalho não era pra ver taxonomia nem nada, era pra ver a diversidade dentro das populações. É isso? Que diversidade é essa que vocês queriam enxergar, não? Sim, então, esse trabalho foi um capítulo do meu doutorado. Uhum. Então, ele tem só alguns resultados preliminares de diversidade genética ao longo da costa. O objetivo desse capítulo, um dos objetivos desse capítulo foi descrever os marcadores moleculares que a gente usou também. Uhum. Então, a gente descreveu 12 loci de microsatélite, que foram os marcadores usados para avaliar essa diversidade genética, né? Uhum. E aí a gente já apresentou dados de duas populações da costa brasileira, na Baía de Todos os Santos e a Baía de Ilha Grande, e a gente comparou a diversidade genética e a estrutura populacional dessas duas localidades. Uhum. E aí, tia Kátia, o que vem a ser loci de microsatélite? Microsatélite é uma região do DNA é uma região repetitiva do DNA. Então a gente sabe que uma sequência de DNA é formada pelas bases A, T, C, G, e eventualmente você tem algumas regiões de repetição que podem ser na forma de duas bases, como por exemplo AC, 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 ou repetições de 3 bases, ATC, ATC, ATC e assim por diante. Uhum. Essas regiões de repetição são regiões pequenas, normalmente entre 100 e 1000 pares de base.
elas são regiões extremamente variáveis. Ou seja, o tamanho dessa repetição muda facilmente de uma geração para outra. Porque na hora da replicação do DNA, como é uma região repetitiva, é fácil que aconteça algum engano, algum erro, e você faça uma repetição a mais ou uma repetição a menos. Uhum. Então isso muda muito rápido de uma geração para outra, e que isso faz com que essas regiões sejam adequadas para o estudo de genética populacional, quando a gente está tentando ver uma história pequena ali daquela espécie. Sim, mudanças de geração para outra, né? Em pouco tempo, sim, né? Sim. Então a gente usa essas regiões de microsatélite, esses loci, né? Cada região é um loci. Uhum. Aqui no caso a gente descreveu 12 regiões de repetição, então 12 loci de microsatélite para a espécie Tubastreia coccinea, e a gente amplificou também para Tubastreia tagucensis. Uhum. E ele funcionou para as duas espécies. Legal. E foi isso, então, que vocês compararam como variava dentro da população, nas amostras, nos bichos que vocês tinham, né? Sim, a gente comparava esses 12 loci de microsatélite entre as diferentes localidades. E daí, em outras palavras, se tivesse muitas semelhanças ou muitas diferenças, você consegue saber se são populações próximas ou distantes, é isso? Sim. A gente compara, então, para estudos de microsatélite, a gente sempre compara várias regiões. Então, aqui no caso, a gente desenvolveu 12 microsatélites, mas acho que nem todos funcionaram. Então, a gente analisou para as populações 10 e 11 microsatélites. Então, essas regiões são analisadas em conjunto. Então, o conjunto de alelos dessas 10 regiões formam um genótipo. E aí, o que a gente compara são os genótipos e as frequências de alelos dentro de cada população. E se você caiu de paraquedas aqui, deu uma viajada e perdeu a explicação anterior, não vai pensar que microsatélite que eles desenvolveram tem alguma coisa a ver com satélite espacial em miniatura. Não tem nada a ver com isso, tá? Volta o áudio e escuta de novo. Ai, pois é. É isso aí. Microsatélites. Desenvolvi microsatélites, né? Você faz um mini robozinho, coloca na espécie, ela vai se reproduzir e vai descobrir o traçado das populações. Faz sentido lógico. Meu Deus, cara. Daqui a um tempo vai ser assim, né? A nanotecnologia aí tá vindo com tudo. Mas daí seriam microsatélites ou nanosatélites? Depende do tamanho do bicho. Um bicho grande dá pra ser um micro. Depende da porta USB, né? Ai, que bosta, velho. Eu falei que eu vim só pra falar merda. Mas é isso aí, ó. Eu não sei se ficou claro a minha explicação. Dos microsatélites? Eu acho que sim, né? As zonas que se repetem bastante. Que isso é complicado. Não é como... não é complicado, mas não é tão comum da gente escutar falar, né? É muito específico também, né? Uhum. A galera que não trabalha com genética, eu li o artigo, escutei falar, pode ter certeza que eu já não entendi muito bem, mas tem que estudar mesmo. Muito bem, é isso aí. Qual que era a pergunta mesmo? Uma pergunta se tem diferença entre as larvas geradas de uma reprodução sexuada ou assexuada. A gente ainda não viu nenhuma diferença morfológica entre larva sexuada e assexuada. E, na verdade, um outro capítulo do meu trabalho, da minha tese, era justamente ver qual era a proporção de larva sexuada e assexuada que essas duas espécies produzem durante um pico reprodutivo. Uhum. E ainda se sabe muito pouco sobre reprodução sexuada nesses bichos, nessas espécies, na verdade, porque até agora os dois trabalhos, já tem um trabalho antigo que disse que Tubastreia se reproduz predominantemente pela produção de larvas assexuadas. A gente assume que tenha reprodução sexuada também, e ela pode ser eventual, a gente ainda não sabe.
tem poucas observações de liberação de gameta masculino. Acho que em 2 lugares, talvez uma vez em Galápagos e na costa da África. Então, isso é muito pouco visto. Então, a gente não sabe muito ainda sobre em que época, né? Esse trabalho que você comentou da De Paula aqui sobre reprodução, eles viram gametas masculinos numa quantidade muito menor. Então, ainda é um pouco um mito. Não um mito, né? Mas ainda não é muito claro quando que acontece a reprodução sexuada e qual a proporção de reprodução sexuada e assexuada nesses bichos. Talvez no ano que vem a gente tenha uma resposta. Mas é só se meu TCC der certo, né? Senão, aí também não tem diploma. Não, vai dar certo. E se você quiser, a gente pode até conversar depois, Bruno. Eu tenho vários insights sobre essa área aí. Pô, com certeza. É isso aí. Mas queria lembrar também, né, fazer um adendo aqui, né, adicionar mais alguma coisa nessa reprodução, e que a gente tá falando de reprodução sexuada, assexuada e de liberação de larvas, né, mas a reprodução assexuada não necessariamente envolve liberação de larvas. Então, o bicho brota, o bicho projeta tecido, o bicho vai se expandindo loucamente pelo fundo, também liberando larva, mas também simplesmente brotando pedacinhos e gerando novas colônias. Tô errado, Kátia? Sim, não, tá certo, certíssimo. A reprodução assexuada já ocorre nessas espécies de outras formas. A produção de larvas assexuada é só mais uma pra lista. Uhum. Tá, e aí então a gente fez a coleta dos bichos, a gente fez a análise de DNA, descobriu os microsatélites, sintetizou, sequenciou, botou no computador para analisar, né? Tudo isso Sim. A gente faz com computação biológica, com bioinformática, para comparar e tal. E aí, o que você encontrou aí de estrutura dessas comunidades, que é o que vai remeter exatamente a essa questão, né? Como que esses bichos estão se reproduzindo aqui, né? Assexuadamente? Como é que funcionou? Sim, então a gente viu que uma coisa que a gente analisou foi a taxa de clonalidade dentro dessas populações. Então a gente genotipou, que no caso para microsatélite não se diz sequenciar, a palavra é genotipar, porque a gente não sequencia, a gente não gera sequências, a gente compara só o tamanho da sequência do microsatélite. Então o que a gente compara é o tamanho do microsatélite de um indivíduo, quanto que isso varia de um indivíduo para o outro. Uhum. E o que a gente viu para essas 2 populações da costa brasileira é que tem uma taxa de clonalidade, uma riqueza clonal muito alta. Então, de 20 indivíduos que a gente analisou numa localidade, a gente só encontrou, para a região da Baía de Todos Santos, a gente encontrou 13 genótipos únicos. Ou seja, como eu falei que a gente analisa 10 loci de microsatélite, cada loci tem 2 alelos, então são 20 alelos. Uhum. Se você tem esses 20 alelos exatamente iguais entre 2 indivíduos, esses 2 indivíduos são considerados clones, porque eles têm o mesmo genótipo. Uhum. Então a gente considera eles como produto de reprodução assexuada. Sim. Então ele foi provavelmente formado através de uma larva assexuada, já que alguns corais, como o Chuck falou, que vários corais se reproduzem de forma assexuada por outros métodos. Um dos métodos mais comuns observado em coral é fragmentação. Eles se quebram, né? Ele se quebra e ele tem a capacidade de se fixar e formar uma nova colônia num local diferente. Uhum. E isso já foi visto para várias espécies. Mas como pela forma da colônia da tubastreia, isso não acontece. É extremamente improvável que você tenha uma fragmentação de um pedaço da colônia e que isso forme uma colônia nova. Então, a gente sugere que essa taxa de clonalidade alta que a gente observa é fruto de reprodução clonal por produção de larvas assexuadas. Uhum. Mesmo num espaço de uma escala pequena no costão, Kátia? Mesmo colônias que estão muito próximas a colônias mais velhas, na escala de milímetros, centímetros, você acha que mesmo essas colônias não podem ter sido fruto de um brotamento? Brotamento é só se elas estiverem ligadas. Uhum. Se é uma colônia separada, não foi brotamento. Porque ela não tem a habilidade de brotar e descolar. Descolar, né? Mas
E pólipo buyout, e projeção de tecido. Isso são outras estratégias que ela usa, né? O pólipo buyout é mais até uma estratégia, eu hoje considero mais como uma estratégia de sobrevivência para a tubastreia, pelo menos, porque isso foi visto para essa espécie em situação de estresse. Então não é necessariamente, é uma estratégia de sobrevivência que acaba ajudando na dispersão, né? Não é necessariamente um esforço reprodutivo. Claro. Então isso tanto na Ilha Grande quanto na Baía de Todos Santos, vocês encontraram esse mesmo padrão, assim? Sim, foi o mesmo padrão, só que para a Baía de Todos os Santos a gente encontrou uma diversidade de genótipos maior do que na Baía de Ilha Grande. E isso a gente acredita que pode ser pela ocorrência de múltiplas introduções. Então, uma das hipóteses é essa, que você teve mais de um evento de introdução a partir de mais de uma população nativa, e isso gera um aumento na diversidade genética de uma população recém-invadida. Do ponto de vista de ecologia, conservação, gestão pública, o que isso significa? Isso o quê? A múltipla introdução? Você saber que os locais estão recebendo introduções múltiplas, né? Ou que está sendo invadido o tempo inteiro, que não foi só um pulso de invasão. Essa é uma informação extremamente importante, porque a gente vê que não só uma espécie invasora foi introduzida, como ela continua sendo introduzida, ela continua vindo por outros vetores, ela pode estar vindo de outros lugares, e então você tem uma introdução contínua, e isso aumenta muito mais a chance dessa introdução ter sucesso, que é o que aconteceu com Tubastreia, né? Uma invasão muito bem sucedida que já tem hoje na costa inteira, e um dos fatores que aumenta esse risco é a ocorrência de múltiplas introduções. Além do que, múltiplas introduções podem também aumentar a diversidade genética da população, porque você vai estar misturando populações que não estavam em contato na região nativa. Quando você mistura e elas se elas vierem a se reproduzir entre elas, você vai aumentar a diversidade. E essa múltipla introdução, ela foi para as duas espécies ou para uma só? Não, a gente viu que nessas duas localidades a Tubastreia tagucensis foi bem homogênea. Os nossos resultados não mostram a ocorrência de múltiplos eventos de introdução para essa espécie, foi só para Coccinia mesmo. Mas outros trabalhos, né, agora no outro capítulo da minha tese, eu estou avaliando um número muito maior de populações e alguns vetores de introdução, alguns possíveis vetores de introdução. Então a gente viu que Tubastreia tagucensis tem também uma diversidade maior que a gente só ainda não tinha pego com essas duas populações. Esses resultados eram o que vocês esperavam ou teve alguma surpresa nisso? Não foi uma surpresa, porque Tubastreia coccinea é uma espécie cosmopolita, ela tem já no mundo inteiro, então é muito mais fácil você ter tido múltiplas introduções dessa espécie por ela ser extremamente comum, enquanto Tubastreia tagucensis é uma espécie com distribuição restrita. Então é mais plausível mesmo que tenha sido uma população só. Tem uma coisa que a Kátia não falou, que quando a gente perguntou de onde vem esse Tubastreia, a Kátia falou que vem lá do Pacífico e tal. Mas ela não falou que a Tubastreia taguzensis, ela vem de Galápagos. A população, né, da onde essa espécie ocorre é um lugar restrito em Galápagos. E quando você fala que é uma espécie introduzida, exótica, né, que tá introduzindo no Atlântico, veio de Galápagos, é quase uma volta inteira na Terra, né? Porque Galápagos tá quase na costa da América do Sul, do outro lado, né? Sim. Ou dá a volta no mundo inteiro, ou passa por um mar extremamente gelado, ou por um pedaço de água doce. E essa espécie nem sobrevive a um lugar congelante, né? Tipo os fiordes chilenos, extremo sul da América do Sul. Também não sobrevive a água doce. Daí fica uma puta pulga atrás da orelha. Se essa espécie não sobrevive na água doce, se essa espécie não passaria, né, por um lugar tão frio quanto o sul da América do Sul, e se não tem produção petrolífera ao Lago de Galápagos, como que raio essa coisa veio parar aqui? Veio pra aquário, será? Ou não? A galera usa em aquário ela?
ela? Será que ela veio por aquário ou será que ela não é ela? Ah, pô. Então, Tubastreia tagucensis tem mais uns 3 registros em pontos totalmente aleatórios no mundo, e pelo menos um deles eu sei que tá errado, porque é baseado num livro de campo que eu já vi, e as fotos não são dessa espécie. Então, o gênero Tubastreia tem uma taxonomia complicada, as espécies são muito parecidas morfologicamente, você tem muita sobreposição de caracteres que diferenciam as espécies. Então, realmente, a gente tem alguns indícios, vários, na verdade, de que Tubastreia tagucensis pode não ser a Tubastreia tagucensis de Galápagos. Isso que o Tiago falou tá totalmente certo, e essa questão geográfica é um dos fatores que fazem a gente desconfiar da identidade dessa espécie. E morfologicamente também. Então, isso é uma coisa que a gente vai discutir bastante nesse próximo trabalho de taxonomia. Massa. É complicado. Eita, mas tá aí um bom tema, tia, aqui pra fazer no micronicho, né? Falar de espécie críptica. É um bom tema, realmente. É. Daí tu chama alguém que trabalha assídia, né? Com assídia pra falar de identificação de espécies, e ela vai falar que todas as assídias são espécies crípticas, né? Praticamente. Essa poliqueta tem muito, cara. Meu Deus. São 2 gargalos absurdos, né? Primeiro é conhecer, de fato, a nossa biodiversidade, né? Saber quem são as espécies que compõem os ambientes. E a outra é saber disso num tempo do passado, onde a gente não tinha toda essa conectividade global fomentada pela presença humana, né? Então, é o que a gente chama de baseline. Se a gente não tem baseline, muitas vezes, né? Que é conhecer o estado original, o estado mais antigo dos ambientes, a gente, às vezes, não consegue dizer com precisão se uma espécie que tá aqui agora, ou chegou agora, ou nunca ninguém tinha visto antes, sabe? Pois é. É uma pergunta, né, que leva esse conceito de espécie críptica, né? Será que existe espécie críptica, ou é só a gente que não conhece a biodiversidade direito, né? E acha que 2 coisas diferentes são a mesma coisa, né? Exato. Claro que geneticamente dá pra saber em que momento, como a população se diferenciou aproximadamente, mas enfim, não é a mesma coisa, né? Sim. E tem casos, inclusive, de espécie exótica ter sido descrita no lugar onde ela era exótica, como se fosse uma espécie local endêmica, porque, na verdade, o lugar onde ela existia originalmente, ela não tinha sido descoberta ainda. Tem casos assim na ciência. Sim, imagina. Tem. É isso aí, é uma maluquice do caramba. Por isso que ciência é tão legal. Aí. Perguntas, Bruna? Pergunta? Mas comentar a falta de taxonomista também, né? Pelo menos aqui em Santa Catarina a gente tá com bastante falta em todas as áreas. E o pessoal tá estudando muito ecologia e tal. Só que tem esse problema, né? Não sabe nem o que tem aqui. Então, como que vai trabalhar conservação disso? Complicado. Então, mas isso, falta de taxonomista não é um problema só daqui, é global, né? Falta no mundo todo, em praticamente todos os grupos, né? Sim, a taxonomia ainda é uma ciência bem negligenciada, deixada de lado às vezes. E é central, né? A gente precisa saber do que a gente tá falando, né? Para estudar dinâmica populacional, a ecologia das comunidades. Se a gente não souber o que é o que, a gente não consegue fazer esse tipo de trabalho, né? Sim, ainda mais lidando com uma espécie invasora. Se você não sabe ao certo qual é a espécie, como que você vai entender quais podem ser as consequências dessa introdução, né? Qual é a biologia, a ecologia do bicho. Você tem que saber com quem você está lidando. Sim. Esse negócio da heterozigose que eu queria entender, isso é uma pergunta que eu não entendi direito no artigo, Kátia. Você fala ali no negócio, vocês detectam que tem bastante heterozigose, é isso? Nos bichos, sim. Correto? E esse excesso de heterozigose do que se esperaria, né? Normalmente, esse é um indicativo de que elas estão se reproduzindo assexuadamente, porque aí você não tem a produção dos heterozigotos se reproduzindo e formando homozigoto. Então,
Então, você clona, você vai clonar um heterozigoto também. É esse o raciocínio? É mais ou menos. A gente viu realmente um excesso de heterozigotos, ou seja, quando ele tem, né, 2 alelos diferentes numa mesma região avaliada. Uhum. Nas 2 populações a gente viu um excesso de heterozigoto. E isso pode, isso pode ser interpretado, né? Tem várias formas de olhar para isso. Isso nos diz várias coisas. E um excesso de heterozigoto é sim um indicativo para reprodução clonal, mas isso porque em indivíduos, em linhagens clonais, você tem os 2 alelos de uma determinada região, eles vão evoluir independentemente e eles vão acumular divergências ao longo do tempo. Então você tem linhagens que se reproduzem predominantemente de forma sexuadas, vão acumular um número maior de alelos e vão ter uma tendência a ter uma heterozigosidade maior do que o esperado em uma população com reprodução aleatória sexuada. Ah, saquei. Porque aí como eles estão clonando, então ou vai deletar ou vai somar coisa ali em sequência, e aí você vai ter um excesso de alelo novo surgindo. E aí por isso que acaba exatamente. tendo heterozigose. Não porque vai só se copiando aqueles mesmos heterozigotos, né? Aqueles mesmos não só alelos. por isso. Ah, saquei. O que a gente discute no trabalho também é que isso é uma das hipóteses, né? Então, reprodução clonal realmente tende a uma tendência a levar um aumento no número de heterozigotos. E outro fator que pode levar a um aumento no número de heterozigotos é justamente a ocorrência de múltiplas introduções. Porque se você tem populações diferentes introduzidas numa mesma região, e se essas populações começarem a cruzar, né, ter fluxo gênico, num primeiro momento você também tem um aumento de heterozigosidade. Isso a gente levantou como hipótese, mas a gente não observou nenhuma indicação desse padrão nos nossos resultados genéticos. Mas essa é uma hipótese a ser considerada, que a gente pode simplesmente ainda não ter pego, né, muito dessa variação. E uma outra possibilidade que a gente discute é simplesmente que esses genótipos heterozigotos podem também ter uma maior taxa de sobrevivência ali naquela população. Então, por isso que a gente observa eles em maior quantidade. Pode ser uma seleção para os heterozigotos, então, de repente. Sim, também é uma outra hipótese, né? Isso é bem interessante, cara, né? Essas paradas às vezes é muito viagem pra cabeça, mas é demais, é legal é demais. Eu tenho uma pergunta. Vai, manda ver. Tia Kátia! Agora, então, que você sabe que essas populações brasileiras têm essas características diferentes, que, né, tem uma diversidade de populações com múltiplas introduções. Você conseguiria descobrir a origem dessas populações? Esse é um objetivo de vida meu. Não, esse já foi um dos objetivos da minha tese, mas conseguir amostras de fora é um processo demorado, né? E para responder essa pergunta, a gente precisa avaliar várias populações nativas para conseguir achar qual que é a possível, né? A possível origem desses indivíduos. Então, isso é um trabalho que está em andamento. A gente tem contato com pesquisadores de várias regiões do mundo que vão coletar amostras para a gente vai conseguir comparar. E é possível, sim, identificar a população de origem desses indivíduos na costa brasileira. A gente só precisa... Isso só necessita de uma amostragem grande. E vai sendo feito, né? Já está sendo feito, esse é o começo do trabalho, então a próxima etapa é amostras internacionais, então espero que no futuro próximo eu tenha essa resposta. Maravilha. Eu acho que é uma resposta que todo mundo quer ver, né? Tu acha que... Deixa eu colocar em cima do muro agora. É uma pergunta complexa, eu vou te jogar num paredão de fuzilamento. Bom... Certamente fazer um trabalho de cunho biogeográfico em escala global vai trazer várias respostas, né? Da onde que veio para onde, se encontrar mais diferenças, de fato, talvez descobrir que se tratem de várias espécies diferentes. E Tubastreia é uma espécie que foi descrita lá em 1829, né? E os primeiros relatos de Tubastreia no Caribe
é de 1948. Então, nessa época, não tinha nem mergulho scuba ainda. Não tinha quase nada de explorações com mergulho embaixo d'água, né? E com mergulho necessariamente embaixo d'água, né? E você acha que existe alguma chance de a gente ter cometido uma gafe científica histórica de talvez tubastreia ser uma espécie de dendrofilídeo que talvez não seja tubastreia, ou mesmo seja tubastreia, seja lá o que for, que tenha chegado aqui de uma forma natural? Eu acho que não. Bom, primeiro, tubastreia é tubastreia mesmo, o gênero é válido, só a identidade de algumas espécies que são um pouco mais problemáticas e questionáveis, talvez. Mas não, eu não acho que possa ter chegado aqui de uma forma natural por alguns motivos. Então, primeiro, porque é uma espécie extremamente abundante em vetores de introdução. Então, plataformas de petróleo, por exemplo, você encontra densidades, abundâncias muito grandes de coral-sol incrustada nesse tipo de vetor, e a gente sabe que eles são responsáveis pela dispersão, por facilitar a dispersão dessas espécies ao longo da costa. A distribuição deles não é homogênea, então a gente tem grandes gaps onde você não tem coral-sol, então é muito difícil você manter populações extremas e não conectadas. E todos os locais de origem, onde a gente vê, como já foi falado antes, estão associados a locais com terminais aquaviários. Então, isso é um outro indício de que isso veio por incrustação em algum vetor, né? E ele é um bicho colorido que ocorre em água rasa, então apesar dele gostar de caverninhas e lugares sombreados, ele é fácil de achar, né? E foi só nos últimos 20, 30 anos que a gente começou a observar a densidade dele aumentando drasticamente, né? Até então não tinha registro dele na costa brasileira, e por ele ser, assim, bonito, ocorrer em águas rasas e ser fácil de ver, é bem improvável que ele já estivesse aqui desde sempre. Irado. Então, esqueci. Eu respondi sua pergunta, Chuck. Com certeza. Respondeu. Você queria que eu falasse do Caribe? É que é um mistério, né? 1940 a gente não tem grandes movimentações de plataforma de petróleo, né? Mas no Caribe ele foi visto primeiro incrustado em navio, porque eu acho que naquela época os navios não eram muito rápidos. Então ele pode ter vindo incrustado no navio. Pode sim. E é possível, né? Mesmo se a gente pega na barco aí que fica parado muito tempo próximo a portos, ele vai grudando a biodiversidade local também, né? Sim. A gente imagina que antigamente a galera limpava menos os cascos também, né? Sei lá. Mas enfim, eu só queria... Eu fui dar uma lida agora aqui, cara. Primeiro, em 1930, no começo de 1930, já tinha modelos de perfurar petróleo em áreas costeiras do Golfo do México. Você não sabia, não. Fui estudar, pegar um artigo aqui agora pela história da indústria petrolífera. Massa. Interessante. Irado. Conta a história do Bruce Willis lá, perfurando no espaço também, ou não? Mas no Caribe o mais aceito mesmo é que a introdução tenha sido por incrustação em embarcação, não por plataforma de petróleo. Até por ele ter sido inicialmente visto incrustado em embarcação ali na região de Curaçao e Porto Rico. E com base nos registros que foram feitos a partir disso, né, tem um estudo que diz mais ou menos qual que foi a história mais provável de como começou e como se espalhou no Caribe. Então provavelmente começou ali naquela região entre Curaçao e Porto Rico. E depois se espalhou para região mais do norte do Caribe. Show de bola. Show de bolas. Tendo em
vista esses resultados, você já falou de alguns dos outros capítulos, né, da tese que vai sair. Qual é a expectativa e a perspectiva de continuar essa pesquisa aí, os próximos passos que vocês vão ter para desvendar esses bichos aí? Bom, esse trabalho teve vários desdobramentos, né? Então, e ainda tem muitas perguntas para serem respondidas. Isso é um bom trabalho. Muita pergunta para responder é um bom trabalho. Muitas perguntas. Então, a gente vai continuar com a parte de taxonomia. A gente tem recebido colônias de alguns lugares no Pacífico. Então, a gente vai incorporar isso, vai analisar mais espécies de outras regiões do mundo para tentar entender melhor a sistemática do grupo, né? Qual que é realmente o número de espécies, como que elas evoluíram. Outra parte do trabalho vai ser continuar esse trabalho que a gente discutiu hoje, né? Então, eu já analisei, a gente está analisando várias localidades ao longo da costa, a gente está analisando colônias coletadas em possíveis vetores de introdução. Legal. A gente vai analisar, os próximos passos, então, vão ser analisar material de fora do Brasil. Então, a gente vai ter Japão, Singapura, Havaí, Caribe, Costa da África, Austrália, o máximo de lugares que a gente conseguir para poder tentar encontrar a origem dessas populações, né? A origem das populações do Atlântico. Uhum. Legal. Irado. Essa costa da África é costa do Atlântico ou Pacífico? Ou os dois? Tem nos dois lados. As amostras que eu tenho são do Atlântico e, quem sabe, vou tentar conseguir do Índico, né, no caso. Isso, Índico, verdade. Geografia, feio. Perdão pela demora no erro. Massa, legal, cara. Isso é muito louco, velho. Essas paradas que não acabam nunca, essas pesquisas são estimulantes. Não acaba nunca. Você faz um trabalho, responde uma pergunta, surgem 15. Esse é o processo científico. Você vai descobrir cada vez mais coisa. Quanto mais fundo você for, mais questões você vai descobrindo ao longo do caminho. Isso é uma pesquisa bem feita. Esse é o ponto. Cada dia que a gente vai alimentar os corais, a gente pensa numa parada nova pra fazer com eles. É absurdo o trabalho. Exato. Se você responder todas as tuas perguntas, cara, de uma pesquisa, alguma coisa errada você fez. Concordo. É isso aí. Chuck? Oi. Tá aí, meu querido? Estou aqui. Vamos pros finalmente agora, então? Vamos pros finalmente. Massa. Então é sempre bom a gente chegar nesse final aqui pra discutir algumas coisas mais filosóficas aí. Manda uma pergunta filosófica agora, Chuck. Vai. Caralho. Só porque eu sou o mestre das perguntas filosóficas, hoje eu tô meio devagar. Chuck. Do it! Just do it! Faça a pergunta filosófica, vai. Do it! Let's about it! Ai. Não vai sair? Vai sair. Pensou na pergunta? Sei. Tá, então, atenção, todo mundo, vamos nos preparar para a pergunta filosófica. Let's get ready to rumble! Vai, Bom, Chuck. quase doutora Kátia Capel. Tenho uma pergunta profunda para você. Bom, você faz um trabalho sobre uma espécie que tem uma problemática no seu país e que, nesse momento da história, existem grupos de trabalho tentando resolver essa problemática. Seu trabalho é um trabalho que tem resultados incríveis, né, que pode trazer respostas muito interessantes. Entretanto, lá vai a pergunta. Você acha que a maior contribuição que você pode dar para a sociedade, você já trabalha com uma espécie que é importante do ponto de vista conservacionista, você acha que o maior retorno que você pode dar para a sociedade com os seus trabalhos é uma publicação numa revista científica de alto impacto? Se essa é a maior contribuição do meu trabalho? Que você pode dar, que você poderia dar com o seu trabalho.
Não, eu acho que tem várias formas de contribuir com o meu trabalho. Essa é só uma delas. Publicação é uma dessas formas. Acho que a divulgação científica atinge publicação numa revista de alto impacto, atinge um público muito restrito. Eu acho que tem muitas outras vertentes e muitas outras pessoas que essa informação tem que chegar e ela pode ser útil para muitas outras formas, como, por exemplo, a própria conservação, né? Então, isso para outras, tanto para a sociedade ou como para organizações não governamentais, para pessoas tomadoras de decisão, todas elas, acho que essa informação tem que chegar para todo mundo. Então, tem várias formas de contribuir. Eu ia fazer outra pergunta, mas eu não vou. Ei, obrigado, parabéns, dona Kátia. Isso aí, show de bola. Espero que esses pensamentos se perpetuem cada vez mais no ambiente acadêmico. Gerar conhecimento é super importante, mas escolher, né, você já está o caso de já escolher um foco de estudo que traz respostas importantes para a gestão, para a conservação, mas eu acho que até é importante para a comunidade científica passar a olhar para os problemas que a gente tem de gestão, enfim, para a partir disso fazer pesquisas, tentar trazer mais soluções. Não desmerecendo a geração do conhecimento pelo conhecimento, mas preferiria que todos contribuíssem além, né, do paper. Sim. Sim, mas eu acho que todo conhecimento gerado é válido. Mesmo que não pareça ter um uso prático, hoje pode ser que se descubra daqui a 5 anos, com base na sua informação base. Então, ciência base é extremamente importante, essencial. Eu concordo contigo, mas a minha pergunta era mais se você, enquanto cientista, se preocupa em fazer outras coisas mesmo. Acho que tem que fazer ciência básica, tem que seguir esse processo normal, mas era mais se, além de saber que existem outras coisas que dá pra fazer, se você se preocupa em tentar fazer mesmo. Sim. Não, acho que isso é bem importante também. É isso aí. Big Mountain. Diga. Sir Big Mountain, suprir a vossa necessidade de uma pergunta um pouco mais filosófica ou... Acho que sim, foi bem interessante esse ponto de divulgar, né? Não só pro mundo leigo, não só pro mundo acadêmico, não só pro mundo tomador de decisão, né? Isso é algo sempre importante. Eu vou pegar um exemplo prático disso, cara. Eu mergulho. Adoro tirar férias pra mergulhar, além de trabalhar com mergulho. Daí eu teve um certo momento da minha vida que eu fui pra Cuba. Caribão tem um outro problema com o invasor sinistro, que é o peixe-leão. Que no nosso meio, talvez quase todo mundo já tenha ouvido falar. Eu cheguei lá em Cuba, 2009, fui mergulhar. O instrutor virou pra mim felizão, assim. Pô, vou te levar num lugar ali, tu vai ver um bicho diferente. Vou te mostrar o peixe-leão. Cara, num primeiro instante, uma pessoa que mergulha sempre no mesmo lugar, tem uma coisa diferente pra ela ver, pode até ser interessante, porque ela não se dá conta que numa escala de tempo agora, ela vai passar a ver só essa coisa. Sim. Esse é... E dá pra pensar em estratégias, né? Pra gente fazer com que quem tem os olhos no ambiente sejam ligados a essas coisas também, né? Porque a gente tá lá no nosso laboratório, mergulha de vez em quando, mas se, por exemplo, fosse bem espalhadas essas mensagens entre os mergulhadores, eles poderiam encontrar antes coisas diferentes do que eles estão habituados a ver. Se fosse bem espalhar outras informações entre os trilheiros, né? Poderiam encontrar outras espécies, enfim, por aí vai. É o grande lance do jornalismo, né? O que é notícia e o que não é notícia, né, cara? A gente fica bitolado às vezes em um pouco de coisa e falta a própria diversidade da informação, né? Chegar e se movimentar nos meios, né? Porque a informação existe, ela tá publicada, ela tá acessível, mas o problema é que ninguém acessa ela, né? Sem dúvida. E isso eu volto àquela minha piadinha lá do começo, piada toscas do seu tio I, onde eu falei do coral da igreja, né? Isso vira um assunto sério nesse momento. Porque a gente conversando entre 4 pessoas que trabalharam ou trabalham com aspectos da biologia marinha, né? Ou gostam de mergulhar, enfim. Então, é natural
essa proximidade ao mar, quando a gente falou coral, automaticamente veio na cabeça coral, né? O bichinho do fundo do mar que constrói ambiente ou que compõe ambiente. Se tu pegar um cidadão comum na rua, tu segurar ele pelo braço e fazer uma pergunta sem contexto. Perguntar, o que é coral? Primeira coisa que eu vi na cabeça dele é o coral da igreja, é um grupo de pessoas cantando. Se vier na cabeça dele o coral do mar, e tu perguntar pra ele, tá, mas o que é coral? Ele vai falar, é uma pedra colorida. Ou seja, a gente não tem cultura ambiental, a gente não tem cultura marítima. O ambiente está muito longe do cidadão ainda. Então a gente tem que, com certeza, lutar para manter o ambiente preservado, lutar por iniciativas de conservação, mas a gente tem que fazer a população se aproximar dessa realidade. Pô, todo mundo vai tirar férias num lugar onde é mais... Todo mundo gosta, né? Eu gostaria de tirar férias num lugar onde é mais bonitinho, né? Uma praia mais limpa, um lugar com mais árvores, uma cachoeira. Só que isso não precisa ser as férias, isso pode ser o dia a dia. A nossa cidade podia ser assim. Profundo. Eu acho que um grande problema disso, voltando àquela tua pergunta que tu fez pra Kátia, que é a própria extensão universitária, né? Hoje em dia a gente vê muita gente focada, presa dentro do laboratório, acaba esquecendo que precisa chegar na população esse tipo de conhecimento. E com certeza, mergulhar é um hobby meio caro, mas se você mergulhar scuba, né? Mas simplesmente botar a cara na água e ver o que tem ali, não é. Você já falou isso várias vezes. Então, assim, a própria universidade teria que ter esse papel, é um dos pilares da universidade, fazer essa extensão, levar isso para fora. Uma das formas que Montanha encontrou foi o podcast, mas tem várias outras, né? Mesmo fazer reuniões com grupos como associações de pescadores, coisas do tipo, seria bem importante. Né? Eu acho que a gente tem que sair da caixinha, cara. Silêncio da Kátia. Me indignei aqui, né? Fui longe. Tô só ouvindo o Chuck. Troquei a pergunta filosófica pela filosofia, né? O Chuck é o nosso filósofo aqui, cara. Ele é a alma conservacionista desse programa. Uou. É isso aí. Nesse momento, então, a gente vamos terminar por aqui. A gente deixa agora esses minutinhos. Kátia, um recado final que você quiser passar para os nossos ouvintes aí, fique à vontade. Bom, agradeço aí a participação. Foi ótimo vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre Coral-Sol e a invasão da costa brasileira. É um assunto que eu adoro falar, é só sobre isso que eu falo pelos últimos 4 anos. Principalmente agora, na finaleira aí do doutorado. E é isso aí. Bom, crianças do meu coração, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. Falando nos bichinhos que eu não gosto, mas que tem um pouco de envolvimento, né? Tão lindos. Não gosto deles aqui, amei ver eles em Galápagos, né? Então, enfim, né? É isso aí. O amor é regional. Uhum. E eu tenho que dormir, porque amanhã, onde eu vou? Arretar Coral-Sol. Ah, que beleza. É meu hobby, é minha atividade predileta. É isso aí. A gente vai fechando por aqui, então. Bruna, conseguiu entender o artigo, então? Mais ou menos. Eu acho que a gente vai ter que ter uns outros encontros aí nas conferências para conversar melhor. Mas eu agradeço muito o convite. Prazer conhecer a Kátia. A gente já se conhecia por e-mail, mas, né, agora a gente tá aumentando a nossa relação. Primeiro por e-mail, agora conversa. Daqui a um tempo, quem sabe a gente se encontra. Muito obrigado. Pô, vai me ajudar bastante no meu trabalho e espero poder participar mais também do programa. Claro, com certeza. É isso aí. Muito obrigado, Chuck. Muito obrigado, Bruna. Com certeza a gente vai ter você outras vezes aqui no podcast. Muito obrigado, Kátia, por ter aceitado o nosso convite aí, de ter participado com a gente aqui no Nicho. Eu que agradeço. É isso aí. Então nós voltamos no mês que vem com mais um episódio do Nicho Podcast. O link pro trabalho da Kátia vai estar no post desse episódio. E lembramos sempre que o ouvinte que quiser entrar em contato com a gente, entra em contato, manda sugestão de pauta. Se quiser falar do próprio trabalho, manda pra gente que o Montanha avalia. E você pode estar aqui conosco, falando sobre o que você faz, o que você pensa. Até mais. É isso aí. Muito obrigado, valeu e até mais. Se podcast, se não pode, diz. Eu ia fazer uma pergunta que ia te colocar na fogueira, mas eu desisti.
É um assunto super complexo, na verdade, né? Que talvez a gente nem tenha certeza ainda se, de fato, essas espécies são essas espécies, né? Então, não sei, eu tava aqui em dúvida se eu falava ou se eu não falava isso. Das espécies crípticas, né? Acho que já é muito... Acho que talvez seria especular demais ainda, né? Mas assim, na verdade, a Tubastreia tagucensis, em outro capítulo da minha tese tem muitos capítulos. Em outro capítulo da minha tese, que é uma revisão taxonômica, eu não chamo Tubastreia tagucensis de Tubastreia tagucensis. Você chama de quê? Também é uma musiquinha de tensão, montanha. Eu não tenho. Cadê? Peraí. Não, eu tenho essa aqui, ó. Essa é boa. Beleza, é isso aí. O Nicho Podcast, onde a biologia é o nosso recurso. É muito engraçado, cara. Sabe o que é essa voz, cara? Faz ideia? Deixa eu ouvir de novo. Não sei. Tá baixo aqui. O Nicho Podcast, onde a biologia é o nosso recurso. Quem é? Não faz ideia quem é? É o Juquinha. Não. É o Juquinha. Quem é Juquinha? O Juquinha é minha segunda personalidade. Chama o Juquinha, Tchek. Oi, Kátia! Oi, tia Kátia! Vim aqui só te ver! Eu tenho uma segunda personalidade, mas ela não tem uma voz esquisita, não. Não? Quem é ela? Quem é? A Bar Mitzvah. Bar Mitzvah! Ela só aparece no bar depois da cachaça, ela aparecia mais durante o Interunesp. Ela tá sumida já faz um tempo. Gente, vocês já viram aquele programa que chama Drunk History? Drunk History? Não. Fala sobre a tua história, não? Não, é muito massa. Eu acabei de pensar que a gente tem que fazer a versão de biologia, Drunk Biology. É tipo uma galera, assim, eles convidam pessoas, historiador, galera que manja de história, que trabalha com isso, pra contar alguma história específica. Cada episódio é uma história que eles contam, tipo uma guerra, ou não sei, história de um lugar. E aí eles ficam enchendo a cara, assim, o cara, né, o apresentador e o convidado ficam bebendo, enchendo a cara mesmo. No final eles estão bebaço falando de história de algum lugar. Cara, no final, acho que no meio do mestrado, quando eu comecei mais com essa pira de fazer coisas audiovisuais mais profissionalmente, eu tinha a ideia de fazer o conversa de bar, assim, sobre ciência. A ideia é a mesma pegada, porque a gente sempre chega no bar, começa a falar de trabalho, começa a ficar cada vez mais bêbado e mais divertido. Mesma pegada, mas a ideia era fazer no bar. E aí a gente fez isso aqui, né, Tchek? Não foi falar desse aqui, reprodução sexual e sexuada. Então. Essa é a parte que mais me interessa, na real. Então pergunta aí se é o que tu... A parte que mais te interessa é a reprodução assexuada ou assexuada? O importante é a reprodução, né? Não, mas... Entendi. Não, mas no meu trabalho a gente vai fazer com os dois... quer dizer, eu nem sei a diferença de reprodução assexuada e sexuada desses bichos. Uma tem sexo e outra não, mas... a gente tá fazendo lá trabalho com larva e vai fazer histologia, mas praticamente o que fizeram, que a Lindy Paula fez. Mas a minha principal pergunta, eu ia até fazer fora do ar, é se tem diferença nas larvas, sexuada ou assexuada, mas eu não sei se cabe aqui nesse momento. Eu preciso fazer um adendo antes, cara. Bruna, cara, é diferente de reprodução assexuada e sexuada, não é que uma tem sexo e outra não. Já viu coral transando? Não, meu querido, mas... Não. Mas eu vou dizer o seguinte, Tchek, em casa, na falta de uma reprodução sexuada, você vai na sexuada mesmo, cara, não tem... Exatamente. E aí, ó, o que vale isso aqui? Piada tosca de só o tio aqui. É pra ver ou é pra comer? Esse Juquinha. Mas eu acho que o Juquinha, ele deve treinar bastante a reprodução assexuada. Com certeza. Todos nós, né? Um jovem adolescente. O Nicho Podcast, onde a biologia é o nosso recurso.